Graças a Deus, boa noite, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus. Você está aí com a palavra de Deus aberta? Vamos ler no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 27, a partir do versículo 27 também. 27. A palavra de Deus diz assim: E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. 32. Quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
Lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Vamos fazer um momento de oração? Amado Jesus, estamos lembrando daquele dia no Calvário, Senhor. O dia onde o Senhor pagou o preço e tudo foi consumado. Ajuda-nos, Pai, agora a falar da Tua palavra e ajuda quem está ouvindo, ouvir a Tua palavra e nascer do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por tudo. Nós vamos falar hoje sobre o dia mais importante de todos. É um dos dias mais importantes na vida de um cristão, na vida de uma cristã, na vida da humanidade. Foi aquele dia do Calvário. Eu quero deixar para você uma meditação sobre 3 coisas. Desejo falar com você 3 coisas. O que representa aquele dia para você? O que é o dia do Calvário para você? Em segundo plano, o que aquele dia do Calvário fez na sua vida? O que ele fez por você? Primeiro, nós deveríamos procurar o que aquele dia significa. Em segundo, deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós. E agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que nós devemos fazer por aquele dia. O que nós devemos fazer? Então veja, pergunte a si próprio, aquele dia no Calvário, aonde ele rendeu o seu espírito com grande voz e disse: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, tudo está consumado. O que aquele dia no Calvário representa para você? O que aquele dia no Calvário tem feito por você? E o que você tem feito pelo dia do Calvário? São 3 coisas que eu gostaria que você examinasse, que você percebesse essas 3 coisas. Mas vamos lá. Aquele dia do Calvário foi um dos dias
mais importantes da humanidade. Um dos dias mais importantes de todos os dias que deixou Deus na terra. E se isso é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos a examinarmos simplesmente o que isso significa para nós. Pensa nisso. O que aquele dia no Calvário representa para você? O que aquele dia tem feito por você? O dia do Calvário, ele é um dia muito importante porque é o dia onde o assunto do pecado foi encerrado. Acabou ali. O dia do Calvário é um dos dias mais importantes da humanidade para o cristão, porque é por causa do dia do Calvário que o pastor prega. É por causa do dia do Calvário que cada evangelista, cada pregador prega. É por causa do dia do Calvário. É por isso que nós podemos ter a Bíblia para estudar e termos inspiração. Por causa do dia do Calvário, nós temos direito à cura divina, a sinais, prodígios, a maravilhas. E o assunto do pecado foi encerrado. O que aquele dia do Calvário é? O dia mais importante para a raça humana, no sentido em que todas as suas dívidas foram pagas. Tudo que você devia para Deus, no dia do Calvário, foi pago. No dia do Calvário, foi a derrota de Satanás. Satanás foi derrotado naquele dia do Calvário. Ele nunca mais se recuperou disso. Está com a sua espinha arrebentada, quebrada. E porque ele morreu no Calvário, é porque é a razão que nós temos a vida eterna. É a razão que nós podemos pregar o Evangelho. Por causa daquele dia no Calvário, a palavra de Deus é ressoada em forma de boas novas. Aleluia! Esse dia é um dos dias mais importantes que você deveria olhar e perceber. Você está aqui hoje me ouvindo por causa do dia do Calvário. Você está na igreja hoje. Você é um cristão hoje. Você é uma cristã hoje por causa daquele dia no Calvário. Tudo foi consumado ali. Quando o homem e a mulher foi encontrado culpado diante de Deus, porque a Bíblia ensina isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não conseguiu nenhum. Mas ele, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, o escolhido entre os milhares, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a roda dentro da roda, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele venceu o pecado. Ele venceu as armadilhas de Satanás, ele venceu a enfermidade, ele venceu a doença, ele venceu as dores, ele venceu a morte. E tudo começou naquele dia do Calvário. Você sabia que o pecado ele não começou aqui na terra? Não, mas tem tanta coisa ruim na terra, não. O pecado começou no céu.
Mas você diz, mas no céu, exatamente, por isso, também é uma das razões que as pessoas pensam no que é e o que não é pecado. Porque elas pensam que o pecado originou-se aqui. Elas pensam que fumar é pecado, beber é pecado, prostituir, mentir. E nada disso é pecado. Porque o pecado começou no céu. E no céu não tinha nenhuma dessas coisas. Eu quero ler para você a palavra de Deus, onde vai te deixar bem claro isso que eu estou te afirmando. Na epístola de João, a primeira epístola de João, está escrito assim, capítulo 3, versículo 7, 1 João. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. E aonde que o diabo estava no princípio? Ele era o braço direito de Deus, no céu. E lá ele pecava. Ele descria da palavra de Deus. Ele não acreditava no que Deus falava. E o pecado, a palavra pecado, se nós fôssemos analisar pelo modo bíblico, etimológico, significa errar o alvo. Errar o alvo. Mas, no sentido de obras, não é fumar, beber. O pecado é uma árvore. E quem tem essa árvore dentro dele, ele peca. Então, se ele peca, por quê? Porque tem frutos do pecado. Então, atributos do pecado. Então, fumar, beber, prostituir, tantas essas coisas, usar drogas, prova que o pecado está dentro de você. E ele tem os seus frutos, os seus atributos. Mas Deus se manifestou em carne humana para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus! Então veja, o assunto do pecado foi encerrado no dia do Calvário. Nós, seres humanos, a nós foi dado o meio para não pecar mais. A nós foi aberto um caminho que nos livra do mal, nos livra do inferno, livra a nossa alma da morte. E esse caminho foi ali no Calvário. E você perceba, nós aqui, nós estamos vivendo em um hospital para pestilentos. Nós, pela fé, estamos aqui. Mas é pela fé. Porque o mundo jaz no maligno. Satanás manda em cada nação que está debaixo da terra. E este mundo é dele. Mas você veja, não há nenhuma pessoa que consiga ter paz aqui de um modo, de uma maneira duradoura. Olha só, você trabalha e paga suas contas. Amém? De repente alguém na família está doente. E você tem que comprar remédios. Você tem que comprar isso e comprar aquilo. E daqui a pouco aquela situação passa da enfermidade. E você se encontra novamente cheio de contas e dívidas. Estamos vivendo num mundo onde não há satisfação plena.
Não há satisfação para ele. Por exemplo, você fala, a minha satisfação é a beleza. Sempre vai ter um jovem, uma jovem mais bonita do que você. Alguém vai pintar a casa de uma melhor maneira do que a sua. Uma mulher vai achar uma mulher bem mais vestida do que ela. Então, nós estamos sempre procurando satisfação. Somos sempre carentes. E o que isso mostra? Mostra que estamos perdidos. Mostra que não há satisfação. Mostra que não tem um ponto final. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, através das eras, o homem e a mulher têm falhado. Eles têm fracassado em tentar satisfação nas coisas do mundo. Isso não traz satisfação. Por um breve estado de tempo, há uma alegria ilusória, há um sentimento pequeno de segurança, mas tudo volta à tona. Neste mundo não há segurança em nada. Você não pode dizer que está totalmente seguro ou satisfeito. Mas aquele dia no Calvário, Ele criou um meio onde você pode ficar satisfeito. Ele criou um meio onde você pode ter paz, onde você pode ter satisfação, onde você pode ter um consolo, porque Ele, Jesus, foi castigado. Quem matou Jesus não foram os judeus, não foram os sacerdotes, embora eles gritavam, crucificam. Quem matou Jesus foram os meus e os teus pecados. E Ele ainda está sangrando, ainda tem sangue no propiciatório, como um cordeiro ferido por Deus, ensanguentado. E cada vez que você tem raiva, tem ódio, e não perdoa, e tem a sua crise de estouro, e põe para fora aquele mau gênio, você está tocando nas feridas dele ainda. Porque ele intercede pelos nossos pecados. Amém? Então, não há ninguém que já visitou o Calvário. Não estou dizendo que você precisa ir até Jerusalém, ir até o Monte Gólgota, Calvário, Monte da Caveira, embora se você for, é uma boa coisa, está muito bem. Mas não há ninguém que uma vez teve uma visita ao Calvário de coração, de alma, e viu ele pendurado no madeiro, cuspido, desprezado, martirizado, ferido. Não há ninguém, nenhum ser humano forte o suficiente que suportaria ver o Calvário desta maneira e ainda permanecer o mesmo. Eu me volto para aquele dia onde ele estava de costas ali, e aqueles chicotes batendo em suas costas, aqueles chicotes cruéis, com pontas talvez de ferro na ponta, e onde batia nas costas de Jesus, além de machucar e rasgar a sua carne, arrancava pedaços e arrebentava as suas costas. A tal ponto que aqueles homens, de tanto chicoteá-lo, de tanto bater nele, cansaram suas mãos. Tanta aflição, tanto flagelo, tanto sofrimento. E volto-me de novo às 3 perguntas. O que este Calvário representa para você? O que é aquele dia do Calvário para você? O que aquele dia do Calvário fez na sua vida até hoje? Será que aquele dia do Calvário
Não te fez uma pessoa melhor? Olhe para as chagas do corpo dele. Olhe para o flagelo. Olhe para o sofrimento que Jesus sofreu. Agora pergunto, por que ele precisou disso? Qual era o objetivo dele sofrer? Porque a própria Bíblia diz que ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado, ele nunca falou um palavrão, ele nunca ficou nervoso com alguém e respondeu estupidamente. Ele sempre foi manso, suave, um cordeiro, um homem de dores, de trabalho experimentado. Mas um homem que aonde passava, abençoava as pessoas, curava, aliviava o peso e tirava as aflições do povo. Em nenhum momento, nenhuma das artimanhas de Satanás foram suficientes para assegurar aquele homem. A Bíblia faz menção de que um tempo, uma viúva que só tinha um filho, vinha o cortejo, o funeral daquela criança, ele tocou na esquife e ressuscitou aquele homem. Ele curou 10 leprosos de uma vez, embora só um voltou para lhe dizer obrigado. Não é o mesmo espírito de hoje? As pessoas se esquecem rapidamente o que é feito por elas. E elas só tendem a reclamar de tudo. Elas só tendem a murmurar das coisas e não conseguem enxergar o que os outros ou até o próprio Deus tem feito por elas. O que aquele dia do Calvário representa para você? Você devia visitar Ele. Você devia visitar Jesus. Você devia olhar para o Calvário. Parar e pensar o que esse dia representa para você. O que esse dia do Calvário tem feito para você. Tem feito por você. Qual a transformação que o dia do Calvário te transformou? Te fez uma pessoa melhor? Te fez uma pessoa mais humana? Tirou a sua crueldade? O dia do Calvário tirou a sua maldade, tirou o seu pecado, tirou a sua velha natureza ruim, selvagem? E o que você está fazendo pelo aquele dia do Calvário? Oh, nós fazemos tão pouco. Nós fazemos tão pouco por aquele dia. E pensamos que somos razoáveis. Veja, ele foi para o Getsemane. E cada tentação que o homem alguma vez já suportou, ele passou por isso exatamente como todos os homens. Não me venha dizer, eu estou sofrendo. Ele sofreu muito mais do que você. Eu tenho problemas. Ele tinha muito mais problemas do que você. Eu tenho tanta enfermidades. O corpo de Jesus estava muito mais ferido, machucado do que o seu. Cada tentação que cada homem teve que suportar em todos os tempos, ele suportou tudo ali, principalmente no Getsemane. E nós temos aí pesquisas científicas, médicos, dizendo que naquele dia do Getsemane, onde ele estava suando sangue, onde ele estava tendo aflição de espírito, onde ele estava recebendo toda a decepção, todo o desprezo, porque ele foi desprezado, ninguém fez caso dele, foi deixado só para morrer só, ele teve que caminhar por esse caminho. Você sabia que cada cristão, que cada cristã, que cada homem ou mulher hoje precisa de um Calvário? Você precisa de um Calvário. Você precisa estar só.
Muitas das vezes você precisa estar só, você precisa ser desprezado, cuspido como ele foi. Cada um de nós precisamos de um Calvário. Aquele dia no Calvário, ele pagou o preço do pecado. Antes de você nascer, ele já tinha pago o preço do pecado. O que esse dia representa para você? Vamos olhar para esse dia no Calvário. Eu não estou dizendo para que você fique emotivo ou comece a chorar do nada, mas eu quero dizer para você que se você realmente tiver uma viagem até o Calvário, o amor de Deus vai lhe constranger. Porque quem merecia morrer ali no Calvário, quem era para estar sendo cuspido no Calvário, quem era para levar chicotadas no Calvário, era eu, era você. Era você. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si o meu castigo. Ele tomou sobre si o teu castigo. A pena, a crueldade do pecado e a pena ele tomou para si. Mas ele nunca pecou. O Cordeiro Santo e Imaculado morreu para dar vida a nós moribundos. Você sabe o que é uma pessoa moribunda? Eu sou um pregador agora moribundo, pregando a pessoas moribundas. Sabe o que é uma pessoa moribunda? É aquela pessoa que está tendo os últimos fôlegos, as últimas aspirações, os últimos gemidos para morrer. Isso é uma pessoa moribunda. Ela está tendo os últimos suspiros para morrer. Nós somos isso, moribundos. Sou um moribundo pregando para moribundos. Mas pela sua rica e misericórdia, que sempre nos amou, ele pagou a dívida que era para mim pagar, era para você pagar. Ele pagou a nossa dívida. Foi esta a razão que a natureza teve um colapso naquele dia do Calvário. Às 3 horas da tarde, a natureza teve um colapso, o sol escureceu, a terra tremeu, as pedras se fenderam-se, porque ele conseguiu pagar o preço do pecado. Adão não conseguiu, Abraão não conseguiu, Isaac não conseguiu, Jacó não conseguiu, José não conseguiu, Jeremias, Isaías, nem os profetas, Moisés, Elias, ninguém conseguiu pagar o preço do pecado. Veio Jesus e pagou toda a nossa dívida, aleluia. E o que nós fazemos com isso? Hoje você tem direito à saúde. Hoje você tem direito a ter paz. Hoje você tem direito a ter alegria. Hoje você tem direito a ter cura, milagres, por causa daquele dia do Calvário. Hoje você tem direito de acreditar em Deus e ter fé, por causa daquele dia do Calvário. Porque Jesus, ele nunca viveu para si próprio. Ele não veio para servir a si próprio. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para ajudar, dar a mão. E é isto que é vida eterna. Vida eterna é viver, é servir os outros, não é ser servido. Oh, como as pessoas pensam hoje. As pessoas misturam religião. Quer dar 1 quilo de carvão para uma viúva, que é para ajudar alguém. Isso é religião. Eu estou falando de vida eterna. Vida eterna é servir os outros, é suportar os outros. Mas nós, a primeira coisa que fazemos, nós fugimos da nossa cruz. Nós não suportamos ninguém.
Nós não temos paciência de suportar nada. Quando alguém quer nos advertir, alguém quer nos disciplinar, alguém quer falar algo, não tem paciência, nós não temos paciência, não queremos suportar. E vida eterna é suportar, é viver afrontas, viver injustiças, suportar perseguição. Deus colocou nas mãos do homem o direito a todas as bênçãos celestiais naquele dia do Calvário. O que esse dia do Calvário representa para você? Representa que todas as suas dívidas foram pagas. Representa que toda a sua conta naquele banco do inferno e naquele tesoureiro diabólico foi paga. Foi pago por alguém que não merecia e não tinha que pagar, não devia nada. Mas o nosso irmão mais velho, porque somos co-herdeiros de Cristo, ele pagou as nossas dívidas. Ele pagou o preço do pecado. Sabe essa hora de histeria que você tem? Esses 2, 3 minutos de raiva, de ódio que você tem, ele pagou esse preço. Sabe o que se chama isso? Graça. Sabe o que se chama isso? Misericórdia. Você está aqui não porque você teve méritos, não porque você alcançou alguma coisa, mas o mérito foi dele. Não porque você fez alguma coisa, foi ele que fez por você. Não porque você venceu alguma coisa, você não consegue vencer nem a si mesmo. Foi ele que venceu. Foi ele que pagou. Foi ele que foi na frente. E agora tomou a chave da morte e do inferno e ressuscitou, levando cativo o cativeiro, o grande conquistador. Aleluia! Nossos pecados estão todos perdoados. Não há razão mais para ir para o inferno. Você vai para o inferno se você quiser. Não há necessidade mais. Ele criou um caminho. Ele criou uma linha que você pode falar com Deus. Ele criou um telefone que pode falar ao céu. E você pode ligar e dizer: estou perdoado. Livre. 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 Jesus pagou as minhas dívidas. Aleluia! Que grande dívida eu e você tinha. Oh, como que você suporta alguém chamar você de um nome ruim? Como que você suporta ser menosprezado, ridicularizado? Você suporta agora as pessoas ir contra você e você tem razão, mas você suporta aquilo. Sabe por quê? Porque aquele dia no Calvário representa totalmente a sua libertação. Você está livre. Não há nada que possa te prender mais. Não há nada que possa tirar essa vida eterna de você. Ele pagou o preço e te deu vida eterna. Olhai para mim e sereis salvos, diz Isaías. Aleluia. Agora você tem razão para viver. Você não precisa estar na ansiedade. Você não precisa se trancar dentro de um quarto. Você não precisa se isolar do mundo. Você não precisa ficar noite sem dormir. Você não precisa rolar a noite inteira sem dormir, preocupado com tanta coisa. Suas dívidas foram pagas. Ele pagou naquele dia do Calvário. Você diz: não, pastor, mas eu estou devendo tanto agora, ainda mais agora nessa época de pandemia. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua maior dívida, a dívida da sua alma. Porque toda alma que pecasse teria que morrer. Você estava indo para um julgamento e agora você está livre, porque você aceitou a palavra de Deus. Aleluia! Estamos livres. Então, você pode viver.
Você pode aturar, você pode suportar, não só as pessoas que são bonzinhas com você, porque isso é muito fácil, isso os incrédulos fazem. Jesus disse: se a vossa religião, se a vossa fé não ultrapassar a dos fariseus, não adiantou nada. Suportar alguém que é bonzinho para você, perdoar alguém que nunca te fez nada de mal, amar alguém que nunca te provocou, aquele dia no Calvário, o que representa isso para você? Agora eu quero entrar. O que aquele dia do Calvário fez por você? Aquele dia do Calvário vai fazer você viver para o seu maior inimigo. Aquele dia no Calvário vai fazer você perdoar a pessoa que mais te ofendeu. Aquele dia no Calvário representa que você não guarda mais rancor, você não guarda mais raiva, ódio, mágoa de ninguém. Aquele dia no Calvário significa que você lançou sobre ele todas as suas dores, todas as suas mágoas, toda a sua raiz de amargura está sobre ele. E o castigo que estava nele nos trouxe paz. Então você consegue suportar aquele homem que te odeia, aquela pessoa que, se tivesse oportunidade de te prejudicar, você ainda o perdoa, você ainda o suporta, você o ama. Foi isso que o dia do Calvário fez por mim, fez por você. Você não vai à igreja somente para tocar. Você não vai para a igreja simplesmente para cantar. Aquele dia do Calvário mudou o seu modo de viver. Você já não vive mais para si. Você vive para servir, suportar, perdoar outrem. Amém? Ele fez um caminho para que pudéssemos sacrificar o seu serviço e segui-lo. Aleluia! Glória a Deus! Aquele dia no Calvário pagou aquele preço para que então pudéssemos ser desta maneira. Não para dizer, sabe, a viúva Jones certa vez estava sem carvão e eu fui lá e levei para ela um pouco de carvão. Não, pare com isso. O dia do Calvário não é isso. Pare. Vou te contar. Eu vi um irmão que precisava de uma muda de roupas e fui e lhe dei um par de roupas. Bendito seja Deus, eu sou um cristão. Não, que coisa. Você ainda é uma pessoa orgulhosa, pobre e miserável. O que, pastor? Você não atingiu ainda o âmago do Calvário. Em primeiro lugar, o que aquele dia representa para você? Tudo foi pago. O pecado foi encerrado. Não há mais preocupação com a alma. Tudo foi liquidado, encerrado. O que aquele dia do Calvário fez por você? Transformou o seu modo de vida. Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Uma vez perdoado, sem ter razão para perdoar, mostra para mim qual a razão que Jesus tinha para te perdoar. Mísero, mortal, sujo, imundo como as paredes do inferno. Mostra para mim qual razão que Jesus teve que te perdoar. Nenhuma. E por que ele fez isso? Graça, misericórdia. Sabe o que é graça e misericórdia? Favor imerecido. É perdoar alguém que não merece, mas você perdoa. A pessoa deixou você nervosa, a pessoa tirou você do sério, a pessoa te provocou, mas mesmo assim, aquele dia do Calvário, o que ele fez por você? Faz você perdoar, mesmo sabendo que você está certo. Mas você perdoa, suporta, como ele perdoou você, como ele suportou você e ainda suporta e perdoa. Amém! O que aquele dia do Calvário fez por você? Te perdoou,
amou você quando você não era nada. Quando você não valia nada. Raça ruim, selvagem, coração duro de pedra, briguento, barraqueira. Mas ele perdoou. Aquele dia do Calvário perdoou você. Segundo, o que esse dia do Calvário fez na sua vida? Arrancou essa pedra, esse pedregulho que está dentro do seu peito e colocou em você um coração de carne e o Espírito novo dentro de você. Agora, eu quero dizer para você que tudo que você faz agora é automático. Você não faz para as pessoas para jogar no rosto. Você não faz para as pessoas para ficar. Você faz automático. Você não fica exigindo nada de ninguém. Você simplesmente faz automático. A vida que estava nele passa a viver em você. Isso não é apenas ir para a igreja. Isso não é apenas ter um livro escrito no hall de membros. Isso não é apenas ser membro de uma igreja organizacional. Isso é ser mudado de dentro para fora. A graça te alcançou. Aleluia. Agora, o que você pode fazer por esse dia no Calvário? Por que você não fala do amor de Deus para alguém? Aquele dia no Calvário devia encher você de tanto amor, de que mudar as suas características por fora, por dentro. Aquele dia no Calvário tinha que trazer tal amor dentro do seu coração para trazer mais gente para olhar para o Calvário. Aquele dia do Calvário tem que arrancar todo o seu egoísmo, toda a sua ambição. Só pense em si mesmo. Só você. Isso não é vida eterna. Olha só. Você não precisa mais ser partido pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado. Você não precisa mais beber a noite inteira, fumar, usar drogas entorpecentes, injetar nada em você. Não há mais necessidade. Aquele dia do Calvário tem que mudar a sua vida. E tem mudado. Você pode parar de mentir. Você tem condições de ser honesto. Você pode parar de jogar, parar de mentir, parar de beber. Aquele dia do Calvário te deu condições para tudo isso. Porque o amor de Deus dentro do seu coração vai te transbordar de gratidão. Então você não vai para a igreja porque você tem que ir. Então você não vai para a igreja cantar porque você tem que cantar. Você não vai para a igreja tocar porque você tem que tocar. É um prazer ir à igreja, é um prazer ler a Bíblia, é um prazer cantar, é um prazer tocar, é um prazer fazer as coisas por Deus, porque Ele te perdoou, Ele te amou quando você não era nada. E o que você tem que fazer para Ele agora? O que você faz pelo Calvário, você faz automaticamente em gratidão. Você é grato a Deus por tudo que Ele te fez. Você estava caminhando, descendo as escadarias do inferno, com todo aquele lodo e limo do pecado, para ser queimado, mas Ele te apanhou e te tirou de lá, lavou você, limpou dos seus pecados, purificou sua alma, quando você não era nada. O que o dia do Calvário representa para você? O que esse dia do Calvário tem feito para você na sua vida? Tem mudado você? E o que você está fazendo por esse dia do Calvário? Você não precisa estar mais perdido. Você pode ser honesto, você pode ser justo, você pode ser direito. Satanás não pode fazer nada mais a seu respeito. Porque você está seguro a linha da vida.
está ancorado na rocha das eras, nada pode te abalar, nenhum vento pode te abalar, nem mesmo a morte, ela pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiros, presos pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, hoje estão livres, libertados. E cada vez que se fala desse evangelho, cada vez que se fala dessa palavra, há um sentimento de agradecimento dentro do coração, e você reconhece que não foi você que saiu do pecado, foi Ele que tirou você. Você nunca quis. Se dependesse de você, se dependesse de mim, estaríamos hoje com os nossos focinhos, nariz enterrados na lama do pecado, mas Ele nos amou. E é por isso que você o ama, porque Ele te amou primeiro. É por isso que você o adora, é por isso que você o exalta, porque você não era nada, você não valia nada, mas Ele amou você e perdoou você. Então o que o Calvário representa para você? Salvação, perdão, libertação, graça, misericórdia. Era para você ter morrido ali, mas Ele tomou o seu lugar. Era para você ser o crucificado, mas Ele foi por você. Era para você estar endividado, mas Ele foi e pagou o preço para você. É isso que o Calvário significa. E o que isto tem feito na sua vida? Isso tem feito de você uma pessoa humilde ou arrogante? Isso tem feito de você uma pessoa orgulhosa ou simples? Isso tem feito de você uma pessoa obediente ou teimosa? Isso tem feito de você uma pessoa paciente, calma ou estourada? O Calvário tem que mudar você. Você tem que olhar para Jesus e reconhecer que nele está toda a paz, toda a alegria, todo o gozo, que nada deste mundo pode te dar. Isso é tudo ilusão. Aleluia! Nunca houve um dia como aquele dia no Calvário. Nunca haverá como aquele dia. Não é mais necessário. O preço está pago. Estamos redimidos. Graças a Deus, estamos redimidos, lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos dá alegria, que nos dá paz. Quando Satanás vier tentar e lhe dizer que você fez tantas as coisas, simplesmente diga: Satanás, você tem razão, eu as fiz, mas Ele me perdoou. Quando Satanás dizer: você deve cada pecado, sim, eu devo, mas Ele já pagou. Você tem que viver uma vida totalmente descontrolada, largue tudo. Não, Ele tem você em suas mãos. Depende dele agora. Você está nas mãos de Deus. Confia nele. Amém, amém. Que privilégio é olhar para o Calvário e saber que tudo foi pago. Que privilégio é olhar para o Calvário e ver o que o Calvário significa para mim. Que privilégio é olhar para o Calvário e retribuir o que o Calvário fez por mim. É isso. É isso que nós temos que fazer. O sacrifício perfeito nos tornou perfeito. E Jesus disse: sede vós perfeitos, como o vosso Pai perfeito é. Mas não há como ser perfeito. É só debaixo do sangue. O sangue que foi derramado no Calvário
Só debaixo do sangue é que Deus e o homem podem ter companheirismo. E o dia do Calvário nos trouxe de volta ao companheirismo com Deus. Podemos falar com Ele, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos ama, Ele nos cura, Ele nos dá vida eterna, Ele nos dá gozo, alegria. Aquele dia do Calvário nos proporcionou uma vida nova, mesmo estando aqui. É isto o que o Calvário representa. Representa o fim. Tudo foi consumado. Deixa o dia do Calvário te animar mais uma vez nessa noite. Você não está vencido, porque Ele venceu por você. Você não deve mais nada, porque Ele pagou o preço. Você não precisa se matar, pensar o que vai acontecer, arranque essa ansiedade de você. Ele levou sobre si isso. Manda isso para o Calvário, que o sangue de Jesus Cristo vai dissolver essa ansiedade. Você não precisa se estressar no dia a dia. Lança o seu estresse para o Calvário, que o sangue de Jesus dilui esse estresse. Você não precisa ter depressão. Tudo foi resolvido. Tudo foi pago naquele dia do Calvário. Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê força. Deus te dê graça. Olhe para o Calvário e veja o que esse Calvário representa para você. O que é o Calvário para mim? O que esse dia do Calvário fez por você? Você lembra daquele dia que você levantou sua mão e aceitou Jesus? Nunca se esqueça disso. Foi o Calvário que te deu essa oportunidade. Então, o que representa o Calvário para você? O que esse Calvário tem feito na sua vida? O que aquele dia no Calvário você está fazendo por Ele? Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Olhando sempre para Jesus. Aquele dia no Calvário, tudo foi consumado. Lembrar dessas três coisas. O que o Calvário, aquele dia no Calvário, representa para você. O que aquele dia no Calvário fez na sua vida? Mudou seu viver? E o que você está fazendo para honrar, agradecer aquele dia no Calvário? Deus te abençoe. Graças a Deus. Bethesda Tabernáculo, ministério aqui em Suzano, São Paulo, Brasil. Shalom!